Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos no nome de Jesus Cristo que nada é impossível para Deus, que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Clamamos ao Deus do impossível. Invocamos a presença de Jesus Cristo aqui nessa oração e sabemos, ó Deus, que o Senhor nunca fugiu de um problema, que o Senhor nunca deixou de resolver uma situação e que todo aquele que cruzou pelo Senhor foi abençoado, foi tocado, teve a oportunidade. Tu és Deus de milagres, Tu és Deus de maravilhas. Por isso nós declaramos, Pai, os Salmos 91 nessa oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor Jesus Cristo, eu oro agora por toda pessoa que necessita de um milagre, de uma ação sobrenatural para um impossível na sua vida. Eu oro por pessoas, Pai, que estão em tratamento, pessoas em tratamento para o câncer, tratamento para alergia, tratamento para a tireoide, pessoas que estão em tratamento, Senhor, até mesmo para o fígado, o rins, o coração, e oramos por um milagre agora. Jesus Cristo cura. Invocamos a presença de Jesus Cristo agora e declaramos saúde sobre o teu corpo físico. Oramos para que o impossível aconteça. Sim, também oramos por mulheres que estão em tratamento para engravidar e oramos por um milagre na vida delas, no nome de Jesus. Essa pessoa, Pai, que tem um grande compromisso financeiro, essa pessoa, Pai, que está pedindo um milagre, que precisa de algo impossível na sua vida que aconteça ainda essa semana. Nós oramos para que esse impossível aconteça. Tu és Deus de milagres, Tu és Deus de maravilhas e não há impossíveis para Ti. Por isso, Pai, no nome de Jesus Cristo, oramos agora declarando: o impossível acontecerá. Em o nome de Jesus Cristo, oramos por milagres. Jesus, todo aquele que crê, todo aquele que entrou aqui nessa oração crendo que o Senhor é o Deus do impossível. A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clame o nome de Jesus agora, aonde você estiver. O impossível de Deus vai tocar a sua vida. Eu creio em milagres, eu creio no sobrenatural. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o teu poder agora. Toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor. Cada pessoa que está aqui, Senhor, toca. Toca com o teu poder, Senhor. Toca com o teu favor. Toca com a tua graça, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Quando eu estava aqui na oração, senti como se fosse um peso, uma dor aqui no pescoço muito forte. Você que está carregando um peso espiritual, um jugo, você que já acordou, sabe, com dores aqui no seu pescoço,
com um peso nas suas costas, uma dor que sobe para cima. Eu quero declarar você livre agora, em o nome de Jesus Cristo. Seja livre, que o poder de Deus toque a tua vida agora e que todo peso que você tem carregado até aqui, todo jugo, no nome de Jesus, seja livre agora. Seja livre agora, que o poder de Deus toque a tua vida agora, que o poder de Deus toque a tua vida agora, em o nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra que toda influência má, toda influência negativa sobre a vida do César está por terra agora. Isso que tem tentado te perturbar, essa situação que aconteceu à tardinha de ontem na tua vida, César, família do César que está me escutando aqui, o Senhor agora está desfazendo todo o mal contra a tua vida. Essa obra de inveja, essa obra de contrariedade contra ti está por terra em nome de Jesus. Tem uma pessoa também que tem sentido pontadas aqui no lado do coração, pontadas fortes, dores fortes no lado do coração. Eu quero declarar saúde sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te visite agora, que o Senhor toque na tua vida, que você seja livre agora de toda seta maligna. Em o nome de Jesus Cristo, seja livre, seja liberto, seja liberta em nome de Jesus agora. Também oro por uma mulher que se divorciou há pouco tempo, mora em Florianópolis, está me ouvindo e que precisa muito de um impossível de Deus na sua vida. No nome de Jesus, a palavra que eu estou liberando para a tua vida é que esse impossível vai acontecer, porque Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de maravilhas. No nome de Jesus, aquele que endireita o nosso caminho está endireitando a tua vida. Vai abrir para você essa oportunidade que você está pedindo a Deus, no nome de Jesus, e você vai se levantar, você vai se reerguer em nome de Jesus. Deus vai restaurar tudo que o diabo te roubou, em nome de Jesus. O Senhor é Deus da restituição, da transformação, no nome de Jesus Cristo. Adore a Jesus. Entre na presença de Deus, se entregue a Ele mais e mais, e você vai ver o que Ele vai fazer aí na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus é bom. Há uma graça de Deus aqui nesse começo desse propósito. Há uma graça de Deus. Eu tenho sentido muito forte de orar pelos doentes, de orar por pessoas que estão com situações ruins, complicadas, e que apenas um milagre de Deus, esse propósito é para você mesmo. Amém? Quanto mais complicada for a tua situação, mais esse propósito é para você, tá? Porque eu creio no Deus do impossível e eu estou orando para Ele. Eu creio. Não existe limites para o agir de Deus. Não existe limites. Eu libero uma palavra profética para a tua vida. Até o final aqui desse propósito de 12 dias. É um propósito de 12 dias. Nós vamos ver a glória de Deus. Nós veremos a glória de Deus. Entregue-se, faça um compromisso não comigo. Faça um compromisso com Deus de não quebrar esse propósito. Estamos começando hoje. Serão 12 dias de propósito, de oração, de busca, de entrega. E nós veremos a glória de Deus aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso. Eu quero dar hoje aqui para você 4 conselhos de sabedoria prática e divina. Amém? 4 conselhos de sabedoria prática e divina. Antes disso, eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui por gentileza, deixa aí o teu like. Amém? Você pode fazer isso? Deixar o teu like aí. Isso ajuda para que o YouTube mande para mais pessoas. E gostaria que você compartilhasse com pelo menos 10 pessoas. Seja um canal de bênção e mande essa oração para pelo menos 10. Quem puder mandar para mais, manda para mais. Quem puder mandar para uma pessoa, manda para uma. Mas manda para alguém, seja um canal de bênção, ajude alguém. Alguém próximo de você precisa dessa oração e você vai ser usado por Deus. Você vai ser usado por Deus para compartilhar essa oração em nome de Jesus. Amém? Deus vai falar muito contigo agora. Eu creio nisso. Amém? Deus vai falar muito contigo. Olha só. A primeira coisa que eu quero falar está lá em Provérbios 19:2, que diz: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. Tem outra tradução que diz: não é bom agir sem refletir. Nem tudo que parece certo vem de Deus para você. Tem coisas que parecem certo,
mas não significa que seja de Deus para você. Nós temos que começar, sabe, a fugir da aparência daquilo que não é de Deus para nós. Tem coisas que têm aparência de bondade, aparência de coisa boa, mas Deus sabe que aquilo não vai ser bom para a gente. Eu entendi uma coisa, demorei para entender, mas até que enfim eu entendi uma coisa muito preciosa caminhando com o Espírito Santo. Que há coisas que não são erradas você fazer, não são erradas, sabe, você se envolver, mas vai te tirar do propósito. E tudo que te tira do propósito, mais cedo ou mais tarde, a conta chega. A conta chega. Nós podemos pensar que algumas coisas é relevante, algumas coisas são necessárias. É como se a gente quisesse dar uma ajudinha para Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não precisa da sua ajudinha. Deus não precisa que você dê uma mãozinha para Ele. Tudo que você precisa é permanecer no propósito. É permanecer aonde Ele te chamou. Às vezes nós ficamos tentando criar coisas para o nosso sustento, criar coisas para a nossa vida. E você não precisa criar coisas, você só precisa permanecer no propósito. Toda pessoa que eu vi criando um monte de coisa, sabe, se envolvendo com tudo, depois se perdeu. Porque o propósito, ele tem um mistério dentro dele. E não é só a questão da provisão que existe no propósito. Existe uma coisa que te protege dentro do propósito. Então, sabe, não abra mão do seu propósito por absolutamente nada. Não permita, sabe, que o diabo, ele te tire do propósito de Deus. Não permita, sabe, com que oportunidades que parecem boas, elas seguem você. O propósito é mais importante. Não saia do propósito. Você vai crescer no propósito. Você vai avançar no propósito. Você vai ser sustentado se estiver dentro do propósito. Há coisas que são só perda de tempo, perda de dinheiro, perda de energia e que não vão ser agradáveis para a tua vida. Você está ouvindo isso? E há homens que estão me escutando aqui que Deus manda dizer para você: tenha sabedoria para não se envolver em coisa que venha só tirar o teu dinheiro. Os homens constantemente têm oportunidades de fazerem negócios, têm oportunidades de se envolverem com muitas coisas, mas você precisa se manter na direção que Deus tem para a tua vida. Muitas vezes o que Deus quer é que você, sabe, coloque energia naquilo que é projeto de Deus para a tua vida. Tem gente que se apresenta para ela 10 projetos numa semana, ela entra nos 10. Aí ela desfoca do propósito dela e começa a sair da direção de Deus. Tem muita gente saindo da direção de Deus porque não está dando o seu foco no propósito. Enquanto, sabe, tem coisas que é perda de energia. Você sabe o que você tem que fazer, não fique tentando fazer outras coisas que só vão desperdiçar teu tempo, vão desperdiçar tua energia. Literalmente, tem coisas que só desperdiçam a nossa energia. Conversar com certas pessoas só desperdiça a nossa energia. Não é com todas, mas com algumas é só perca de tempo. Tem gente que só traz preocupação pra gente. Tem gente que só traz fofoca pra gente. Tem gente que só traz, sabe, terror pra vida da gente. E nós não precisamos disso. Nós já temos uma vida muito desafiadora, uma vida muito difícil, para ficar contaminando o coração e, sabe, se envolvendo com tudo e coisas que nem diz respeito a nós. Tem certos sugadores que você vai ter que, cortar, eliminar da sua vida, em nome de Jesus.
Uma coisa que eu também aprendo, aqui vem o meu segundo conselho para você: só Deus sabe o tamanho que precisamos ter para cumprir o desígnio divino, o propósito dele aqui na nossa vida. Tem gente que só te quer do tamanho que te conheceu. Não aceita mais você, o nível que Deus te colocou. Então você prosperou, você constituiu família, construiu a tua empresa, montou teu negócio. E tem gente, sabe, que acha que você mudou, que você se perdeu no meio da caminhada, porque você não está mais como você era. E claro, todo mundo muda, isso é óbvio. Agora, tem coisas que não mudam dentro de nós, mas algumas pessoas não aceitam que você mudou, não aceitam que você cresceu, que você prosperou, e não sabem ser seus amigos no tamanho que Deus te colocou. Às vezes, para algumas pessoas, elas acharam que você tinha que permanecer sempre pequeno. E nem sempre permanecer pequeno é humildade. Não é as roupas que você usa que simbolizam a tua humildade. Não é o carro que você tem, a casa que você tem, a riqueza que você tem, a casa, seja lá o que for que você tem. O que mantém você humilde é se você continua ouvindo. O que mantém você humilde é se você continua aceitando as pessoas. O que mantém você humilde é você reconhecer que sem Deus você não é nada. Então, tem gente que só te quer do tamanho que te conheceu. Não aceita, sabe? Entende que você mudou, porque você cresceu, você evoluiu, você está num outro nível agora. Então, sabe, isso gera desgaste para você, porque aquelas pessoas que deveriam agora, sabe, estar perto de você não podem estar, porque não aceitaram o seu crescimento, não aceitaram o que Deus fez na sua vida. Talvez no meio da tua família haja isso, sabe? Tem muita gente que não fala mais com você, e tudo que você fez foi prosperar, tudo que você fez foi melhorar de vida, foi dar emprego para outras pessoas, mas para eles, agora você é um orgulhoso, você é uma pessoa exibida, é isso que eles falam? Bem, deixa eu dizer uma coisa para você, as pessoas se incomodam com aquilo que elas não conseguem enxergar na vida delas e estão enxergando em você. Talvez, sabe, Deus está cobrando delas mais e elas estão descontando em cima de você isso. Porque é isso que acontece. As pessoas descontam em cima das outras as suas mazelas, as suas dores, as suas frustrações. Então, sabe, alguém tem que cair e tem que cair atirando nos outros. E isso é falta de discernimento, é falta de sabedoria e é falta de humildade. Porque devemos reconhecer aonde nós estamos. E um detalhe, você nunca sabe o que acontece da noite para o dia. Como assim o que acontece da noite para o dia? Alguém pode ter sido extremamente arrogante no dia anterior, mas chegou em casa, dobrou seus joelhos e chorou até a última lágrima pedindo perdão para Deus e pedindo para nunca mais fazer aquilo. E às vezes as pessoas vão te julgar por aquilo que viram você fazer, mas elas não sabem que você foi para o quarto, que você se arrependeu e que você disse para você mesmo: nunca mais eu vou ter essa atitude na minha vida. Ou seja, as pessoas não conseguem ver as mudanças na vida das pessoas e por isso atacam, criticam e vão falar a vida inteira. Que você tenha uma outra mentalidade. A terceira coisa é um conselho prático divino. Evite 3 pessoas na sua vida. Isso tem que ser uma regra. 3 pessoas que você tem que evitar. Pessoas fofoqueiras. Porque quem fala mal dos outros fala mal de você. Certo? Gente que está sempre criando intriga, sempre levando conversa. Se afaste desse tipo de gente. Às vezes, sabe, tem fofoqueiros que são legais. Mas você vai ter que se afastar deles, porque isso pode contaminar teu coração. E isso pode mudar a visão que Deus tem na tua vida. Não caminhe com gente fofoqueira. Segundo,
E isso é muito importante. Se afaste de pessoas que só veem o lado negativo das coisas. Tem gente que só vê o lado negativo. Ela não consegue ver nada de positivo, nada de bom. Ela só consegue enxergar o lado ruim das coisas, o lado negativo das coisas. E Deus manda dizer para mim e para você que a gente não pode olhar só o lado negativo. E o terceiro tipo de pessoa é pessoas que roubam a sua felicidade. Tem gente que está sempre tentando, sabe, roubar a sua felicidade, roubar a sua alegria, lhe desanimar. Tem pessoas que vêm, sabe, para jogar um balde de água fria no seu dia, e eles vêm com terror, eles vêm, sabe, com notícias, eles vêm com falando que o outro lá está atacando você. E eu vou dizer uma coisa para você: quem traz isso para você, quem está roubando a sua felicidade é um ladrão? Quem rouba a sua felicidade, quem rouba a sua alegria, quem rouba a sua paz é um ladrão? É alguém que está roubando? E o quarto conselho de sabedoria prática divina para a sua vida hoje é: não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada. Isaías 41, verso 10, a Bíblia diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Tem gente que tem medo de perder o emprego, tem medo de ser processado, tem medo de perder o que tem medo de morrer, tem medo de que quebre financeiramente, tem medo de ficar sem ninguém por perto, tem medo das pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você: não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada. Às vezes, nós passamos por algumas guerras na vida. Não tenha medo de nada. Absolutamente nada. A Bíblia diz: não temas, porque eu sou contigo. O nosso Deus não é pequeno. O nosso Deus, Ele é maior. Ele é maior do que qualquer coisa. Ele é maior do que qualquer ser humano aqui dessa terra. Ele criou o universo. Não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada. Maior é Deus. Maior é Deus. Aleluia! Maior é Deus, e Ele é o Deus do impossível. É o Deus que pode fazer além e pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Escreve aqui nos comentários: não terei medo de nada. Escreve aí: não terei medo de nada. Às vezes você fica com medo do que o outro pode fazer, com medo do que pode acontecer, e não tenha medo de nada. Se você tiver que lutar, Deus vai lutar com você. Se você for convidado para a guerra, Deus vai entrar com você, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Se você for injustiçado, Deus vai entrar com você ali e você não vai ser desamparado. Aleluia! Aleluia! É isso que eu creio. É isso que eu creio. Amém? Glória a Deus. Não tenha medo de nada. De nada. Deus é maior. Se você está num tratamento para o câncer, não tenha medo disso. Não tenha medo disso. Deus vai com você. Deus vai com você. Em nome de Jesus, não tenha medo. Não tenha medo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem gente que fica sempre apreensiva. Principalmente, eu tenho conversado com algumas pessoas, sabe, que o medo delas, sabe o que é? Perder o dinheiro que tem. Eu tenho conversado com muita gente rica que tem medo de perder o dinheiro que tem. E eu tenho conversado também com muita gente humilde que o medo deles é que alguma coisa trágica aconteça na vida deles e eles fiquem desamparados. Todo mundo tem seus medos, mas nós temos que confiar em Deus e declarar: eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Amém? Maior é Deus. Maior é Deus. Maior é Deus. Maior é Deus. Amém? Eu quero orar por você agora. Eu gostaria de pedir que essa oração ela chegasse a muita gente. Que você seja um canal de Deus para mandar essa oração para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Amém?
Mande aí essa oração para o máximo de gente que você puder, em nome de Jesus. 7 da manhã, eu vou entrar ao vivo na academia, tá? 7 da manhã, os meus alunos que estão aí, quem é meu aluno na Academia Kindle Global, 7 da manhã, eu vou estar ao vivo lá na Academia Kindle, só respondendo dúvidas, ajudando vocês, amém? Então você que é meu aluno na academia, eu convido você a estar junto comigo agora às 7 horas da manhã, ok? Domingo agora também nós teremos um culto especial, eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Eu quero orar por toda pessoa que está em tratamento para câncer, para alergia, enfim, certo? Convide pessoas que estão em tratamentos para estarem domingo na igreja. Deus tem tocado muito no meu coração de orar por pessoas com câncer, tá? E eu tenho feito isso. Nesse domingo, nós vamos estar orando, em especial, vamos estar ungindo os doentes e orando sobre a vida deles em nome de Jesus Cristo. Eu creio, vai ser um culto sobrenatural com uma palavra profética que vai abençoar a tua vida. Leva alguém junto com você, vai ser incrível. Nesse domingo, 9 da manhã, vou estar ministrando aqui em Alphaville e vai ser maravilhoso. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, te abençoar. Gratidão por quem usa o Superchat aqui. Gratidão por você que é membro do canal aqui também, tá? E gratidão pelos nossos alunos da Academia Kindle Global, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Doce e amado Espírito Santo, visita a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração agora e toque-os com o teu poder. Tu és o Deus do impossível, tu és o Deus de milagres e não há nada, Senhor, nada impossível para ti. No nome de Jesus Cristo nós oramos agora para que haja uma intervenção divina na vida dessa pessoa. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço, toca com o teu poder agora na vida de cada homem, mulher, jovem, criança que está ouvindo essa oração. Toque-os, Jesus, com o teu poder e toque-os com a tua graça agora. Eu oro para que toda doença renda-se a Jesus Cristo. Todo tipo de ataque espiritual, de medo, de pânico, de opressão, de depressão, de ansiedade, renda-se agora a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. E que essa pessoa seja livre agora. Eu sinto nesse momento correntes estão sendo cortadas. Correntes estão sendo cortadas. Pessoas estão sendo livres agora. Aquilo que te perturbava não vai te perturbar mais. Eu vou contra tudo aquilo que tem atacado você espiritualmente e eu digo em nome de Jesus, sai do teu caminho, sai do caminho da tua casa, sai do caminho da tua empresa. Tudo aquilo que opera para trazer quebra, tudo aquilo que opera para te afrontar, tudo aquilo que opera para te desanimar, para roubar a tua felicidade, eu vou contra isso agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E eu digo, mal, sai desse caminho, sai da vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, que ela seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós dizemos agora a todos os grilhões espirituais, a toda ação maligna, sai, no nome de Jesus. E declaramos, Pai, que o dia de hoje será um dia de bênçãos, um dia de abundância, um dia de prosperidade, um dia de vida, um dia de alegria, um dia de forças renovadas e um dia que a presença do Senhor, aleluia, está sobre nós. No nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida que teu dia será um dia marcado pelo impossível de Deus. Amém e amém. Quem crê aqui nessa oração, quem crê nessa palavra que foi liberada, declare eu creio aqui nos comentários e seja um canal de Deus e mande essa oração para o máximo de pessoas que você puder. Até você que nunca compartilhou uma oração, hoje você vai compartilhar, porque você foi abençoado. Abençoe alguém agora. Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. 9 da manhã, estou ao vivo aqui com vocês, em nome de Jesus. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família
e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos: o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meu Deus, nós queremos a tua presença aqui conosco. Nós necessitamos da tua presença mais do que tudo na nossa vida. Por isso, querido Jesus, toca-nos com o teu poder agora, que cada pessoa que está aqui nessa oração seja visitada pelo teu poder. Cada uma delas encontre-a, Pai, aonde ela estiver, em qualquer momento da vida dela, toque-a com teu poder, toque-a com a tua graça e toque-a com teu favor. Te damos graças, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Eu te dou graças, Pai, por esses 3 anos de programa que nós temos na televisão. Te dou graças pelo programa na Band, te dou graças pelo programa na Rede TV, que tem alcançado a vida de milhares e milhares de pessoas. Te dou graça, Pai, por todos os nossos parceiros que têm estado conosco nessa semeadura no reino. Eu peço a tua bênção, Pai, sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo essa oração aqui agora. Cada pessoa, Pai, que tem feito o seu melhor no reino, que tem se entregado a Deus, que tem obedecido a Deus, que tem seguido as direções de Deus. Senhor, a minha oração hoje é por aqueles que têm sido fiéis a Ti, por aqueles que têm se entregado ao Teu propósito, por aqueles, Pai, que têm sido conduzidos pelo bom pastor. Que nada lhes falte, que não falte recurso, que não falte boas conexões, que não falte boas oportunidades, que não falte ideias disruptivas, que não falte a bondade e a misericórdia do Senhor cercando a vida dessa pessoa. Meu Deus, nós precisamos de Ti. Nós declaramos a nossa dependência total e completa do Espírito Santo de Deus. Doce e amado Espírito Santo, invocamos Tua presença, invocamos Tua presença, invocamos Tua presença. Doce e amado Espírito Santo, libera do Teu favor sobre nós. Vem sobre nós, vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa família, no nome de Jesus Cristo. Tira todo atrapalho do nosso caminho, Pai. Tira toda obra de inveja, toda obra de contrariedade, tudo que é laço de Satanás. Tira do nosso caminho, meu Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Tira o laço, desfaz o laço do passarinheiro, da peste perniciosa, a cilada do inimigo, no nome de Jesus Cristo. Dá livramento, Pai, a essa casa. Guarda a entrada, guarda a saída deles. E eu oro agora em especial, Pai, por toda pessoa que está em um tratamento de saúde, pessoas que estão em tratamento contra o câncer, pessoas que estão em tratamento, ó Deus, pela saúde, pela pele, pessoas em tratamento com alergia, pessoas que estão em tratamento para tireoide, pessoas que estão em tratamento, Senhor, para a depressão, para a ansiedade, que nesse momento haja uma intervenção do céu agora. Senhor Jesus Cristo, toque com Teu poder na vida de todo aquele que está doente, e que toda doença renda-se agora ao poder de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra também sobre aqueles, Pai, que são próximos a pessoas que estão aqui na oração e que estão doentes num leito de hospital ou que passaram por algum procedimento médico, estão lidando com uma infecção, uma inflamação, um problema, Senhor, de hemoglobina. Eu quero declarar saúde agora. Saúde no corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu oro, Senhor, por uma plena recuperação, uma plena restauração. Eu oro por milagres. Eu oro por restaurações, Pai, que vão além do natural. Eu oro, Senhor, por verdadeiros milagres. Pessoas que não conseguiam fazer alguns movimentos, pessoas que não conseguiam ter uma vida normal. Eu oro agora declarando saúde sobre a vida dessa pessoa, a saúde total,
a saúde completa, o restabelecimento de todas as funções do organismo, em o nome de Jesus Cristo. Tu és Deus de milagres, Pai. Eu libero uma palavra de saúde total, saúde plena, completa, no poderoso nome de Jesus Cristo. Visita teus filhos e filhas, Pai. Visita teus filhos e filhas e toque-os com o teu poder e com a tua graça. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Deus está visitando pessoas que estão aqui. Amém, eu creio. Deus está visitando pessoas que estão aqui. Há pessoas que estavam literalmente se sentindo perseguidas. O Senhor me mostrou gente que entrou aqui nessa oração pedindo o livramento do Senhor, porque tem sido perseguida. Não sei se no trabalho ou na igreja, mas o Senhor está te dando livramento agora. O Senhor está te dando livramento, o Senhor está entrando nessa situação que você está lidando. Você que está se sentindo perseguido, receba essa palavra, o Senhor está te dando livramento. Em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa também que está aí me ouvindo e essa pessoa tem trabalhado para uma empresa de fora do Brasil relacionado ao petróleo. Deus está visitando você, está colocando nas tuas mãos grandes chaves e oportunidades nos próximos dias, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Receba aí como palavra de Deus para a tua vida, palavras de Deus para a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Há um homem que está me escutando agora nesse momento, de sobrenome Arruda, e que precisa de um direcionamento de Deus, precisa de algo novo no seu caminho. Deus está abrindo portas para você, portas que você nunca imaginou, e vai te colocar diante de pessoas, que vão abrir totalmente a maneira de você ver as coisas. Mas tem uma coisa, Deus não quer mais sócio na tua vida, Ele quer ser o único sócio na tua vida. Pega aí essa palavra, no nome de Jesus, seja você quem for. Eu também quero liberar uma palavra para um homem que está aí me ouvindo. O esposo da Luciana. Deus está te levantando. E Deus está te levantando por um propósito muito específico. Te abençoar a tua casa e você poder se entregar mais para o propósito que Ele tem na tua vida. Você tem um grande propósito, você carrega um propósito grande na tua vida. Não esqueça disso. Deus quer uma entrega maior para aquilo que Ele colocou na tua vida. É por isso que Ele vai te abençoar tremendamente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Eu espero que essa palavra, essa oração tenha te tocado aí, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus me deu. É uma palavra de direção. É uma palavra que fala de lições divinas. Amém? Lições divinas. Me perguntaram quais as 12 bênçãos do Salmos 23. E eu quero rapidamente aqui, olha só, 12 bênçãos do Salmos 23 que eu profetizei sobre a tua vida. O Senhor é o meu pastor. Isso significa que ninguém vai cuidar tão bem de você como Ele, tá? Porque Ele cuida daquilo que é dele. Então é ser cuidado de uma maneira especial. Nada me faltará, segunda bênção. Nada me faltará. Ou seja, haverá provisão na tua vida. Deitar-me faz em verdes pastos, abundância e prosperidade. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Ser guiado por Deus para lugares de propósito, para lugares de destino, para lugares de tranquilidade. Amém? Então aqui tem duas bênçãos. Ser guiado por Deus e águas tranquilas, ou seja, lugar de paz, lugar de tranquilidade. Aqui já deu 5. Vamos lá. Refrigera a minha alma, ou seja, Deus trata do teu emocional e traz um alívio às dores da alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Deus te mostra sempre o caminho certo. Ele sempre vai te mostrar o caminho certo, Ele vai sempre te levar para caminhos de justiça. E também fará justiça na tua vida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ou seja, Ele te livra do medo. Porque tu estás comigo, a presença de Deus está contigo. É a 9ª bênção. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara representa a autoridade.
Ou seja, Deus é maior do que teus inimigos. Deus é maior do que as lutas que você enfrenta. E o cajado, o que é o cajado, que é a 11ª bênção aí? O cajado, ele representa o pastoreio de Deus. E Deus não deixando você se perder nos caminhos da vida. Ele sempre te puxando para o caminho certo. E agora, 12ª bênção. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, Deus faz justiça contra toda injustiça. Tá? E aqui continua, tem mais bênçãos. É que nós estamos profetizando 12 bênçãos sobre a tua vida e sobre a tua casa. Tá? Então, eu vi um comentário em destaque no meu vídeo e a pessoa perguntou quais são as 12 bênçãos. Então, eu estou aqui respondendo para você. O Salmos 23 tem mais do que 12 bênçãos até. Ok? Muito bem. Eu quero agora compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. E essa palavra é lições divinas que nós aprendemos com Jesus, andando com Jesus. A Bíblia nos diz em Mateus 16, versos 5 ao 10. Quando os discípulos foram para o outro lado do lago, esqueceram-se de levar pão. Esqueceram-se de levar pão. Grava essa parte. Jesus lhes disse, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si dizendo, é porque não trouxemos pão. Ciente da discussão, Jesus lhes perguntou, homens de pequena fé, por que estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram? Olha o que Jesus disse, vocês não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Por que Jesus estava falando sobre a memória dos discípulos? Porque primeiro os discípulos tiveram falta de discernimento aqui. Porque Jesus estava falando do fermento dos fariseus e eles pensaram que Jesus estava cobrando eles pela falta de pão. E Jesus disse, vocês não se lembram que quando vocês tiveram falta de pão eu alimentei uma multidão? Eu não estou falando sobre pão. Vocês não lembram? É isso que Jesus diz, vocês não lembram do que eu fiz? Vocês não lembram dos meus milagres? Vocês não lembram do extraordinário o extraordinário mover que aconteceu no meio daqueles 5.000? Vocês não lembram de nada disso, gente? Era isso que Jesus estava falando aqui com os discípulos. E aqui eu aprendo algumas coisas. Às vezes o Senhor, Ele precisa também nos lembrar de certas coisas. Ele precisa nos lembrar do que Ele faz, do que Ele já fez na nossa vida. Então eu quero extrair algumas lições dessa passagem. Antes disso, eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida aqui, por gentileza, deixa aí o teu like, por gentileza, tá? Para que o YouTube mande essa oração para mais pessoas. Eu também quero pedir que você mande para pelo menos uma pessoa essa oração. E aqueles que podem mandar para 10, para 100, para 1.000, faça isso. Mande o link da oração para alguém, porque Deus vai te usar como um canal para abençoar alguém hoje. Você vai ser usado por Deus. Deus vai te dirigir à pessoa certa que você vai mandar esse vídeo hoje. Ou para o grupo certo que você vai mandar essa oração hoje. Em nome de Jesus. Amém? Olha só. O problema não é falta. É falta de memória. Jesus confronta os discípulos porque eles estavam preocupados com pão, mesmo depois de já terem visto muitos milagres. Quem esquece do que Deus já fez, entra em ansiedade pelo que ainda não aconteceu. Você não lembra de quantas vezes Deus te livrou? Você não lembra da fidelidade de Deus contigo? Você não lembra que Ele já fez milagres na tua vida? Que Ele já mudou a tua história várias e várias vezes? Você não lembra que Ele já te tirou das garras da morte? Você não lembra que naquele dia que você não tinha nada, Deus proveu? Você não lembra daquele dia onde você estava com um problema gigante na tua frente e você fez uma oração e Deus arrumou as coisas na tua vida? Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Vocês não lembram, gente? Vocês não lembram? Havia uma multidão, havia uma necessidade e havia um menino lá com 5 pães e 2 peixinhos. Vocês não lembram?
como eu multipliquei pães e peixes, e eu disse para vocês no final, recolham o que sobrou, e quantos cestos vocês recolheram? Aí os discípulos, 12. Quantos eram os apóstolos de Jesus? 12. O que isso significa? 12 cestos para 12 discípulos, cada um passou a carregar um cesto. Entenda isso, grave isso, porque logo logo eu vou falar sobre isso. Dos 12 cestos, cada um deles, Jesus, cada um deles ficou com um cesto. Para lembrar que ele proveu. Agora tem mais aí, espera. Outra coisa que eu aprendo é que não basta nós reagirmos de imediato. Nós precisamos refletir. Ou seja, a fé verdadeira não é só emoção, é também entendimento. Deus quer consciência espiritual e não apenas reação emocional. Os discípulos estavam reacionando naquele momento, porque eles pensaram que Jesus estava falando do pão que eles não trouxeram. Mas Jesus não estava pedindo isso. Jesus estava pedindo para eles raciocinarem sobre o fermento dos fariseus, sobre a religiosidade. Jesus estava falando, olha, não se metam nisso. Cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com a religiosidade. Mas eles estavam pensando na falta de pão. Às vezes nós estamos pensando errado. Estamos reagindo errado. Estamos agindo por impulso, estamos agindo por emoção. E não estamos reagindo segundo o que Deus quer que a gente pense. Ou seja, estamos nos equivocando à toa. Estamos pensando errado. Nós precisamos desconstruir pensamentos errados que nos levam a errar, que nos levam a sair da direção e do propósito de Deus para a nossa vida. Outra coisa que eu aprendo aqui nessa passagem, você sempre terá fariseus para lidar. Por que Jesus estava chamando a atenção dos discípulos sobre os fariseus daquela época? Por que Jesus falou sobre os fariseus? Jesus poderia estar fazendo um sermão motivacional. Jesus poderia estar dando as instruções antes da sua morte. Jesus poderia estar ensinando, sabe, algo que mudaria a realidade dos discípulos nos próximos anos. Jesus poderia estar falando qualquer outro assunto, mas Jesus estava falando dos fariseus. Por que Jesus estava falando dos fariseus? Porque na vida sempre haverá pessoas difíceis, oposição e críticas. Sempre, gente. E Jesus disse, tenham cuidado com os fariseus, porque eles vão tentar calar vocês. Tenha cuidado com gente, com extremismos religiosos, que vão se achar mais santo do que os outros, que vão se achar mais puro do que os outros, e vão se achar intocáveis. Como se só eles estivessem certo. E ninguém mais. Jesus estava falando, cuidado com os fariseus, cuidado com gente que vai se opor a você, cuidado com gente que vai criticar você por tudo e vai dizer que você está sempre errado. Cuidado! Jesus estava falando, e um detalhe, Jesus não estava falando de leigos, Jesus estava falando de fariseus, gente que brigava por religião. Gente que brigava para mostrar o seu ponto de vista. Gente que brigava para mostrar que ela estava certa e que todo mundo estava errado. Ou seja, eles estavam certos e os outros estavam todos corrompidos. Jesus disse, cuidado com gente assim. A lição é, você não elimina tudo que confronta. Você aprende a lidar com isso enquanto segue o seu propósito. Não fique brigando com o fariseu. Aprenda a lidar com isso enquanto você dá sequência ao propósito divino na tua vida. Outra coisa que eu vejo aqui é que Deus controla todas as dimensões. Porque Jesus ele fala dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Por que Jesus fala aqui de peixes novamente e está falando de pão? Ele não está falando apenas, sabe, de uma realidade que eles viveram, de um milagre que eles viveram. Ele falou dos pães, ele falou dos peixes.
aqui, enquanto ele estava falando sobre os fariseus. Entenda uma coisa, sabe por que Jesus usou peixe como símbolo? Porque Deus controla o mar, a terra e tudo que existe. Ele sabe onde está a provisão e ele pode liberar no tempo certo. O que ele estava dizendo é: vocês não lembram que eu controlo tudo? Eu controlo o pão, eu controlo o peixe, eu controlo situações. Meu Deus, que coisa tremenda! Olha o que Jesus estava dizendo, é eu que controlo, gente. É eu que controlo essas vendas. É eu que controlo a venda da tua empresa. É eu que controlo essa oportunidade que você está pedindo a mim. É eu que controlo essa conexão que você está pedindo para mudar a tua vida. Eu que controlo todas as coisas. Jesus estava lembrando os discípulos que ele multiplicava pães e que ele multiplicava peixes. Ele estava lembrando as dimensões que ele poderia operar. Você tem que lembrar o que Deus pode fazer. Na multiplicação dos pães e dos peixes, não foi apenas um suprimento para uma multidão, foi também uma mostra que ele controla toda a provisão. Glória a Deus! É por isso que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Ele pode controlar a economia, ele pode controlar os recursos, ele pode controlar a provisão. Aleluia! Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. O Deus que controla recursos, o Deus que controla as oportunidades, o Deus que controla as grandes portas aqui dessa terra, ele pode trazer para a tua vida, porque as dimensões do que abrange o poder de Deus é muito maior do que nós imaginamos. Por isso eu profetizo em nome de Jesus que Ele vai mover na tua vida toda a provisão que você precisa. Ele tem todo o poder de mover a provisão desse mundo até a tua empresa, até o teu caminho, até a tua casa, até a vida do teu filho que você está pedindo aqui por ele, até essa conta que você tem para pagar hoje. Em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus essa liberação de poder sobre a tua vida. Por isso, expanda a sua mente. O que é seu já está guardado por Deus e ele tem todo o poder de trazer até você. É isso que Jesus estava lembrando os discípulos. Lembrem que eu tenho poder. Eu tenho poder, eu controlo o pão, eu controlo o peixe, eu controlo mares. Quantas vezes Jesus, ele rompeu com limites? Sabe, ao multiplicar peixes, Jesus não estava apenas lembrando os discípulos das vezes que ele multiplicou pão e peixe para alimentar a multidão. Ele também lembrou os discípulos que na pesca maravilhosa, que aconteceu mais de uma vez, que na moeda, na boca do peixe, ele lembrou a Pedro que ele tinha o controle sobre o mar, ele tinha o controle sobre aquilo que foi criado. Olha a extensão do que Jesus estava querendo aqui ensinar os discípulos. Olha as lições que ele passou em poucas palavras para os discípulos. Vocês não lembram que eu tenho poder sobre o mar, eu tenho poder sobre os peixes, eu tenho poder sobre qualquer tipo de situação? Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre o fermento dos religiosos. Era isso que Jesus estava querendo falar para os discípulos. Na oração da noite eu continuo essa palavra. Amém? Senão eu não vou parar aqui. Tá? Na oração da noite eu continuo essa palavra, mas você entendeu o que Jesus estava querendo falar? Gente, é tremendo. Eu quero continuar de noite com essa palavra aqui na oração da noite, mas eu quero orar por você agora, porque às 7 horas agora da manhã eu vou entrar ao vivo na Academia Kingdom Global, certo? Eu estou dando um módulo especial para os meus alunos na academia. Eu estou falando sobre sonhos, sobre as várias maneiras que Deus usa para falar conosco, certo? E quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Kingdom Global. Vá até o nosso site www.vinicius07.com.br e se junte a nós. Vem ser um aluno nosso da academia. 7 horas da manhã eu vou entrar ao vivo e vai ser incrível em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso. E amanhã, olha só, hoje eu tenho aula na academia e amanhã eu vou ter um tempo de sala com todos os meus alunos da academia. Eles vão fazer as perguntas e eu vou responder.
tá? Então amanhã eu vou ter esse tempo de sala com eles. Então hoje e amanhã vai ter um tempo especial dentro da academia aqui no Global, ok? Muito bem. Eu quero agora fazer uma oração por você. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar. Eu gostaria que também você me ajudasse a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Mandar para amigos, para parentes, para pessoas próximas aí. Eu vou orar por ti agora, em nome de Jesus. E eu creio, o Deus que tem todo o poder vai agir aí na tua vida. Amém? O Deus que tem todo o poder vai agir aí na tua vida. Gratidão a você que é nosso aluno na academia. Gratidão por você que apoia o nosso canal. Amém? Você que usa o Superchat, que é membro aqui do canal, gratidão a Deus pela tua vida. E às 7 horas da manhã também vai sair um podcast novo lá no canal A Voz. Mesmo que eu esteja dentro da academia, vai sair um podcast novo lá dentro do podcast A Voz, tá? Toda segunda e quarta-feira tem podcast novo lá dentro do nosso canal do podcast A Voz, certo? E hoje o convidado que eu trouxe tinha problemas terríveis com a paralisia do sono. E é isso que ele relata nesse podcast, tá? Então vai ser incrível aí, em nome de Jesus. Posso orar por você? Deixa eu orar pela tua vida. O dia de hoje vai ser incrível. Hoje vamos encerrar essa campanha na oração das 18 horas e amanhã vamos começar a campanha no Salmo 91 para causas impossíveis. Eu tô nessa, eu quero ver coisas impossíveis acontecendo. Amém? Eu quero ver o sobrenatural de Deus, eu quero ver mais. Eu sei que Ele tem todo o poder. Doce e amado Espírito Santo, eu profetizo as 12 bênçãos do Salmos 23 sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Consagramos o nosso dia a Ti, Pai. Reconhecemos a nossa dependência total do Senhor e que sem o Senhor não somos nada. Perdoa nossos pecados, Pai. Não somos perfeitos e muitas vezes, Pai, não colocamos a fé naquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor tem feito grandes coisas e hoje queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O Senhor nunca perdeu o controle de nada. O Senhor está no controle de qualquer situação. O Senhor tem o poder sobre a terra, o Senhor tem o poder sobre o mar, o Senhor tem o poder sobre as situações dos homens aqui nessa terra. E nós colocamos diante de Ti, Pai, toda a adversidade, todo o desafio que estamos enfrentando, tudo aquilo que não sabemos como lidar, não sabemos como resolver, não sabemos como mexer em determinadas situações, nós colocamos diante de Ti agora, Pai. Eu apresento a minha causa a Ti. E eu apresento a causa de cada pessoa que está orando comigo agora. Essa pessoa, Pai, que não sabe como vai resolver esse problema. Essa pessoa, Senhor, que não tem a mínima noção da onde que virá o milagre, a provisão. Ela não tem o conhecimento, Senhor, de como resolver essa situação na vida dela. Mas Tu tens, Pai. Tu tens todo o poder sobre qualquer situação. Por isso eu oro agora para que o Senhor intervenha. Eu oro agora para que um milagre seja liberado. No nome de Jesus Cristo, todo aquele que está colocando a fé no Deus que controla as situações, no Deus que muda cenários, no Deus que intervém, no Deus que tem todo o poder, Senhor, nós colocamos diante de Ti toda a situação com filhos, situação no casamento, situação nas finanças, na empresa, os desafios do dia de hoje, as perseguições, Pai, contra essa pessoa, contra a sua casa, contra a sua família, colocamos tudo diante de Ti e pedimos a Tua intervenção, pedimos o Teu milagre, pedimos, Pai, libera do Teu agir agora, doce e amado Espírito Santo, invocamos a Tua presença e Te pedimos, guia-nos, ó Deus, porque precisamos de Ti. E no nome de Jesus também oramos por justiça divina, contra toda injustiça na nossa vida. Guarda a nossa casa, a nossa família, Pai. Cobre-nos com o Teu sangue, que o dia de hoje seja uma bênção. Amém e amém. 9 da manhã vou estar aqui com vocês. Agora às 7 da manhã eu vou para dentro da academia aqui no Global e você que é meu aluno, não esquece de entrar aí ao vivo. Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. Deus Pai, Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos as 12 bênçãos dos Salmos 23. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas,
Refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, do meu Senhor, para todo o sempre. Gratidão, doce e amado Espírito Santo de Deus. Libera do teu favor, Senhor, sobre cada pessoa que está aqui nessa oração. Libera da tua graça, libera do teu toque poderoso, no nome de Jesus. Oramos para que cada vida que está entrando aqui nessa oração seja visitada por ti. Toque-os, Jesus. Invocamos o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Sim, o nome de Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que muda histórias, aquele que transforma realidades. Cremos em Jesus, colocamos a nossa fé. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele batiza no Espírito Santo, Ele fala. Nossa fé está nele. Invocamos o seu poderoso nome agora. Eu te peço, Pai, ativa intercessores, intercessoras em todos os lugares do mundo, pessoas que estão em oração agora junto conosco. Visita eles, capacita eles, levanta eles, Pai, para esse propósito de oração. Eu quero liberar uma palavra, Pai, aquele que está em tratamento médico, tratamento para o câncer, tratamento de alergia, tratamento de tireoide e outros tratamentos, que haja agora cura, que haja milagre, que haja intervenção no nome de Jesus, que toda doença, que toda dor, que toda infecção, que toda ferida, que toda complicação renda-se a Jesus Cristo, ao nome de Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Senhor, apresentamos a Ti a nossa semana, apresentamos a Ti nossos desafios, apresentamos a Ti nossos compromissos e pedimos a Tua bênção, pedimos a provisão do Senhor, a proteção do Senhor, o direcionamento do Senhor, que o Espírito de Deus nos guie em todas as coisas. Confiamos no Espírito Santo, confiamos na condução do Espírito Santo. O Senhor Jesus é o nosso pastor e que essas 12 bênçãos dos Salmos 23 entre no caminho dessa pessoa, entre no caminho da casa dela, entre no caminho do trabalho dela, da vida profissional, dos negócios, da empresa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, afasta a perturbação dessa pessoa, afasta a inveja, afasta a maldade, afasta, Senhor, as contrariedades, aquilo que vem, Senhor, para aborrecer essa pessoa, aquilo que vem, Senhor, para perturbar, aquilo que vem para tirá-la do foco, aquilo que vem para angustiá-la, que renda-se agora ao poderoso nome de Jesus Cristo. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a vida de toda pessoa que está aqui nessa oração. Você vai ser abundante, você vai crescer, vai prosperar 100 vezes mais, vai frutificar no lugar que você está e você vai crescer para a glória de Deus. Você vai estender a tua tenda para coisas maiores, para o propósito de Deus. Que o Senhor te revele o teu propósito, que o Senhor te revele todas as coisas, no nome de Jesus, sobre teus próximos passos, teus próximos planos, teus próximos objetivos, que você venha sonhar os sonhos de Deus, que você venha entrar num tempo de plenitude, num tempo de grande avanço, um tempo de grande conquista, no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, visite a vida de cada um dos teus filhos que está em oração junto comigo agora. Visita, Pai, visita, doce Espírito Santo, amado Espírito Santo, visita cada pessoa, toque-os com o teu poder, que a unção de Deus quebre o jugo, a unção de Deus despedace o jugo completamente, no nome de Jesus, que essa pessoa seja visitada agora, visitada pelo poder de Deus, visitada pela ação do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus está visitando a casa do Estevão.
Estevão, o Senhor te visita. E o Senhor me disse, está te dando uma força muito grande para romper nesse tempo. Teve momentos que você se sentiu fraco, mas o Senhor está te dando uma força além da tua força normal, para que esse seja o tempo de você não desistir e de você romper. O Senhor está te ungindo. O Senhor chamou a tua casa para um propósito específico e vai cumprir essa palavra na tua vida, em nome de Jesus. Eu também libero uma palavra para a casa da Simone Dias. O Senhor visita você, Simone. O Senhor visita a tua família. E o Senhor traz um alinhamento. E o Senhor também mostra que a tua casa é uma casa que o Senhor separou. Tem músicos aí na tua casa. O Senhor está visitando o teu lar. E há promessas que o Senhor vai cumprir na tua vida e na tua família. Também libera uma palavra para o Norton, para a família do Norton, para a casa do Norton. É tempo de reestruturação. O inimigo tentou abalar essa casa. Ele tentou lutar contra essa casa, para que essa casa não prevalecesse. Mas o Senhor tem promessa nessa casa, e promessa de vida, promessa de avanço. O Senhor vai conectar você, Norton, a pessoas que vão fazer a diferença na tua vida. Por isso, é tempo de você se mover, é tempo da tua casa se mover. E o Senhor também está curando a vida da tua esposa aí, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Declare eu creio aqui nos comentários. É uma pessoa que entrou aqui nessa oração também. Ela entrou com uma angústia. Entrou com uma angústia. Não dormiu bem essa noite. Acordou várias e várias vezes. E Deus manda dizer para você, confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor porque Ele está cuidando daquilo que você não consegue. Confia no Senhor. A minha oração é para que cada pessoa que está entrando aqui venha viver o que Deus tem. Venha viver o extraordinário de Deus. Venha viver o incrível do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você que anda com dor de cabeça, uma opressão, um peso na cabeça, seja livre agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, seja livre. Que o poder de Deus toque a tua vida. Amém? Aleluia. É muito bom estar com vocês aqui. Quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nessa oração. Isso ajuda muito para que o YouTube possa recomendar o vídeo para outras pessoas. Então peço a gentileza, deixa a tua curtida e que você me ajude a compartilhar essa oração com pelo menos uma pessoa. E se puder compartilhar com 10, com 100, faça isso. Amém? Seja um canal de bênção. Alguém próximo de você vai ser abençoado através dessa palavra. Deus vai falar muito conosco hoje aqui. Estamos no 8º dia do nosso propósito. No 8º dia que estamos orando no Salmos 23. E creio nas bênçãos do Senhor. Creio que Deus está agindo aqui. Amém? Você tem que entender uma coisa. Há uma luta para você não orar. Há uma guerra para você não estar na presença de Deus. Há um combate no espiritual, no reino invisível, para que você não tenha compromisso com a oração. Para que você ame mais o sono, ame mais outras coisas do que estar na presença de Deus. Mas eu venho aqui liberar uma palavra. Se você se agarrar com Deus e se você colocar Deus como sua prioridade, você verá a sua vida mudar completamente. Você crê? Escreve aqui nos comentários 12 bênçãos sobre minha casa, 12 bênçãos no meu caminho. Escreve aí 12 bênçãos sobre a minha casa, 12 bênçãos no meu caminho. Glória a Deus. Eu quero hoje compartilhar uma palavra muito poderosa com você. Eu quero falar sobre decisões valentes. Eu vou repetir. Decisões valentes. No Salmos 1, do verso 1 ao 3, a Bíblia diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Quantos de vocês já tomaram uma decisão corajosa? Algo que vocês precisavam decidir. E que, sabe, não foi fácil manter aquela decisão. Bem, vocês já sentiram medo?
Medo de tomar uma decisão e que dê tudo errado nessa decisão, mas que você sabia que era o certo, e então você seguiu em frente com aquela decisão. O Salmos 1, ele começa falando do homem bem-aventurado. E a primeira coisa que esse salmo nos ensina aqui é que a bênção de Deus, ela está ligada à obediência, ao que nós ouvimos, ao que recebemos, ao que permitimos entrar na nossa mente. A Bíblia diz bem-aventurado, ou seja, próspero, abençoado, bem-sucedido. É a pessoa que não anda no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Essa é uma palavra profética. E a Bíblia diz aqui, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque os conselhos das pessoas, elas podem te abençoar, ou o conselho das pessoas pode te amaldiçoar. É exatamente isso. O conselho das pessoas pode te abençoar ou pode te amaldiçoar. E você tem que entender isso. Por isso precisamos ter muito cuidado com a voz que nós ouvimos, com a influência que recebemos e com a palavra que nós permitimos que se torne uma semente em nós. Mas o texto ele continua, no verso 2 diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E o resultado disso está no verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, você tem que entender, a Bíblia diz que o resultado de você ouvir o conselho de Deus, o conselho certo, vai te fazer prosperar. E a prosperidade aqui não está ligada ao dinheiro propriamente. Prosperidade é avançar, progredir, triunfar, ter êxito. É cumprir aquilo que Deus determinou. É cumprir o que Deus determinou. E eu compreendo algumas coisas aqui nesse texto. Na verdade, há uma riqueza. Há uma riqueza que Deus está falando conosco aqui. E eu começo aqui pelo verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, a bênção começa quando eu escolho o que ouvir. Não é ouvir a todos, é ouvir o conselho certo. Tem conselho que não vem de Deus. Eu sempre digo, conselho não é direção. E você tem que aprender a separar o que é um conselho e o que é uma direção. Tem conselhos que é para perda. Tem conselhos que vai levar você a uma vida de destruição. Nem todo conselho é bom, mesmo que venha de uma pessoa boa. Nem sempre aquele conselho é o conselho que vai te ajudar, é o conselho que vai te sustentar, é o conselho que vai ser bênção na tua vida. Entenda, o texto mostra aqui que existe conselho que destrói, existe palavra que enfraquece, existe voz que contamina a tua fé. De repente, Deus colocou algo no teu coração. E foi Deus que colocou. Mas daí você vai e se aconselha com uma pessoa. E aquela pessoa não está no mesmo espírito que você. Aquela pessoa não está na mesma direção que você, ela não está na mesma conexão que você. Daí você vai e se aconselha com ela e ela diz, olha, eu vejo que isso não é para você. E você pega aquele conselho como uma direção para a tua vida. E aí começam teus problemas, meu amigo. Sabe por quê? Porque tudo na nossa vida tem que seguir o conselho de Deus. Tudo na nossa vida tem que seguir o conselho de Deus. Por isso, a Bíblia diz que o homem bem-aventurado não anda segundo qualquer conselho. Ele não entrega o destino da sua alma à opinião de uma pessoa que não teme a Deus, ou de uma pessoa que até teme a Deus, mas está desalinhada com aquilo que Deus está falando ao teu coração. Há conselhos que nos afastam do propósito, há conselhos que nos roubam a coragem, há conselhos que nos fazem olhar para a vida pela lente do medo, da dúvida e da incredulidade. Então, a primeira lição aqui do texto é: quem quer viver a bênção de Deus precisa vigiar as vozes que alimentam a sua mente. Sabe o que eu tenho visto? E não é, alguém me contou, né? Não, eu tenho visto que pessoas que seguem maus conselhos se dão mal. E um detalhe, você tem que cuidar muito do conselho que você recebe. Sabe por quê? Porque tem gente contaminada no coração. Já passou o tempo dela.
e ela transforma conselho, sabe, em direção divina para a tua vida, e não é. Você tem que ter cuidado com aquilo que você ouve. Independente de quem for, pode ser, sabe, o maior filósofo do mundo, pode ser o melhor pregador, o melhor pastor do mundo. Tudo que você ouvir como conselho, você tem que alinhar a duas coisas. Primeiro, ao que a palavra de Deus diz, certo? Porque a palavra está sempre certa, ela está acima de todo conselho, a palavra de Deus. E a segunda coisa, aquilo confirma no teu espírito, aquilo confirma dentro do teu coração, o Senhor confirma aquilo dentro de ti. Porque às vezes alguém tem um conselho, mas um conselho pela sua visão e não pela visão de Deus. E eu já vi empresas quebrarem por maus conselhos. Eu já vi famílias ruírem por maus conselhos. Eu já vi gente se desviar do propósito por maus conselhos. Você vai ter que aprender que a soma dos conselhos certos vai fazer a tua vida dar certo. A soma dos conselhos certos. Mas se você começar a seguir muito conselho errado, você vai ter problemas. E eu não falo de problemas pequenos, problemas grandes, por seguir conselhos errados. Outra coisa que eu vejo aqui no texto é que, e um detalhe, vamos lá, mais uma coisa aqui importante. Tem gente que aconselha você, mas ela não está vivendo o momento que você está vivendo. Às vezes você está vivendo um momento de crescimento que ela já viveu na vida dela. Então ela chega para você com aquela voz mansa, com aquela voz calma e diz assim, olha, eu na minha vida perdi muito tempo na minha vida trabalhando, e ela diz assim para você, não, você não precisa trabalhar tanto, você tem que desfrutar da tua família, desfrutar dos teus filhos, concordo, tem que desfrutar da família e dos filhos, só que tem um detalhe, tem estações e estações na nossa vida. Às vezes a estação que você está vivendo não é o que ela está vivendo. E eu aprendi uma coisa. Tem gente que nos dá conselho para nos travar. Tá? Grava isso, porque essa é uma verdade aqui que eu aprendi, que o Senhor me ensinou. Tem conselhos que nos travam. Tem conselhos que nos travam. Tem conselhos que nos impedem de viver o que Deus tem. Porque a pessoa está aconselhando você pela ótica dela. Ela não está aconselhando você pelo Espírito. Ela não está aconselhando você pela visão que Deus está te dando. Ela tá te aconselhando, sabe, por aquilo que ela viveu. Né? E às vezes a estação que a pessoa está, ela está numa estação de aposentadoria. E você está numa estação de crescimento. Você está numa estação de avanço. Você está numa estação de multiplicação. São coisas completamente diferentes. E digo mais, nem todo mundo tem uma visão espiritual. Por exemplo, se Deus te der uma direção, tá? Às vezes não dá para explicar para as pessoas. Às vezes não dá para explicar para as pessoas o que Deus falou com você. Olha só, eu ontem ministrei essa palavra e quem me acompanhou no culto que a gente transmitiu, que eu ministrei aqui em Curitiba, eu falei uma coisa ali extremamente séria. Eu falei que Maria recebeu uma direção de Deus. E José recebeu uma direção de Deus. Agora, se Maria tentasse explicar para os familiares dela, olha, um anjo me visitou e o Senhor falou comigo que eu irei engravidar do Espírito Santo. Quem é que ia entender o que Maria disse? Aí depois José, né? José estava fugindo daquele relacionamento, estava indo embora, o Senhor vem, envia um anjo para falar com ele e disse, olha, o que Maria te falou é verdade. Ela não está mentindo. É um propósito meu com a terra, é algo único que eu estou fazendo. Como é que José ia explicar, né, para os familiares dele, para os parentes dele, olha, Maria está grávida, mas eu não sou o pai. Né? E eu vou casar com ela mesmo grávida. Como é que ele ia explicar isso para os seus familiares, para os seus pais, para os seus amigos, para os seus vizinhos? Gente, como é que José ia explicar um negócio desse? Me explica. Né? E eu tenho certeza que alguém iria aconselhar e dizer, rapaz, né, essa mulher está mentindo para ti. Tenho certeza que alguém ia dizer assim, olha, você é novo, né? Você não sabe se isso é verdade, de repente isso é coisa da sua cabeça. Ou seja, tem conselhos que não nos ajudam.
Tem conselhos que não estão alinhados com a palavra de Deus. Tem gente, grave isso, tem gente que te aconselha a pedir as contas do teu emprego, tá? Tem gente que te aconselha a pedir as contas do teu emprego, mas quer o teu lugar. Quer o teu lugar de chefe, quer a tua vaga, quer colocar um cunhado dele, quer colocar um amigo dele no teu lugar, né? Por quê? Porque você confia nas pessoas erradas. Quantas pessoas fizeram investimentos, sabe, terríveis, por conselhos dos outros, por conselhos errados, não consultaram a Deus, não consultaram um especialista, não viram se aquilo ali tinha um fundamento e acabaram se complicando feio, se complicaram feio. Então, tudo na nossa vida, a gente tem que prestar atenção sobre quem está nos aconselhando e se o conselho é direção ou é só um conselho bom. Porque nem sempre o conselho bom, o conselho, sabe, o conselho, eu posso dizer, de um bom coração, né? Até um conselho sábio, não significa que esse conselho seja uma direção de Deus para a tua vida. Amém? Conselho não é direção. Escreve aqui nos comentários, me ajuda aí. Escreve aqui nos comentários assim, conselho não é direção. Escreve aí, conselho não é direção. É importante você compreender isso. Conselho não é direção. Amém? Eu quero orar por você, certo? Eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua família. Escreve aí, conselho não é direção. Amém? Olha só, gente, eu vou ter um podcast hoje, tá? Um podcast incrível, onde eu senti uma necessidade de antecipar esse podcast. Ele estava marcado para sair no meu canal da Voz ali, para daqui a um mês mais ou menos. E eu senti de antecipar, porque tem muita gente que precisa ouvir esse assunto. Eu trouxe um doutor de Foz do Iguaçu. Ele tem uma das maiores clínicas de autismo, né, que ajuda pessoas com autismo. E eu senti uma necessidade de ajudar, porque aqui no meu coração, você sabe, no canal aqui eu ajudo, às vezes as pessoas ajudo as pessoas a pensar fora da caixa também, né? Agora no final de semana que passou, eu ajudei as pessoas a entender que dívida não é uma coisa boa, dei ideia para as pessoas prosperar, estou sempre tentando ajudar as pessoas, né? E agora eu vejo que tem muita família que às vezes não consegue ver um diagnóstico de autismo dentro de casa. E eu senti no meu espírito que esse podcast vai ajudar muita gente. Vai começar às 7 horas da manhã lá no meu outro canal, no canal A Voz. Gostaria que você se inscrevesse, que vocês me ajudassem a compartilhar com as famílias esse podcast. Vai ser algo incrível, vai ser algo muito especial. E gostaria que você não só participasse, mas que me ajudasse a compartilhar. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Posso orar pela tua vida? Posso te abençoar? Amém? E gratidão por quem usa o Superchat aqui, tá? Gratidão por quem é membro do canal aqui. E nessa semana, quarta-feira, às 7 horas da manhã, eu vou ter uma aula incrível na Academia Quino Global, ensinando para as pessoas que Deus fala através dos sonhos. Tá? Eu entrei num módulo novo dentro da academia, falando sobre sonhos. Cada aula está sendo especial e essa dessa semana vai ser especial. Quarta-feira, então, aula na Academia Kindle. E na quinta-feira de manhã, 7 horas da manhã, vou ter uma sala só com meus alunos da academia às 7 horas da manhã também. Vai ser incrível. Quer ser meu aluno na academia? Quer caminhar mais perto da gente? Então vai lá no meu site hoje mesmo. Se torne um aluno da Academia Quino Global. Você vai ver que vai fazer a diferença aí na tua vida e você vai compreender muito mais as coisas espirituais. Amém? Posso orar pela tua vida? E quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração com outras pessoas, em nome de Jesus. Vamos orar? Permita-me orar por você. Doce e amado Espírito Santo, cremos no Teu poder e no Teu agir. Senhor, eu oro agora, debaixo dessa palavra do Salmos 23. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Que essa semana, Pai, não tenhamos falta de nada. Que haja provisão, que haja força, que haja ânimo, que haja alegria, que haja bênçãos para a nossa casa, bênçãos para o nosso casamento, bênção para os nossos filhos, bênçãos para a nossa saúde, bênçãos para o nosso trabalho. Oramos, Pai, para que o Senhor dê sabedoria para essa pessoa, para ela discernir, dá para ela discernimento espiritual,
para ela discernir entre o bom conselho e o mau conselho. Dá sabedoria para ela discernir a perfeita vontade de Deus, o que é de Deus para ela e o que não é de Deus para ela. No nome de Jesus, Pai, eu peço, coloca a tua mão sobre a vida dela e ajude-a, Pai, a discernir a tua perfeita e plena vontade. No nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, traga um destravar, um romper na vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui. Eu oro por todo aquele que está doente, para que toda doença renda-se a Jesus Cristo. Inclusive mulheres que estão em tratamento para engravidar. Eu oro por um milagre na vida dessa mulher. No nome de Jesus, que ela seja curada, que a casa dela seja curada, que o milagre esteja sobre ela. Oramos também para que todas as confusões, perturbações, ataques na mente cessem. E que essa semana seja uma semana de portas abertas, seja uma semana de frutificação, seja uma semana que venhamos ver a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor conosco. Jesus, invocamos teu nome e pedimos, toca-nos com o teu poder. Precisamos de ti, Paizinho, e reconhecemos a nossa dependência de ti. Toca-nos, Jesus, enche-nos da tua presença, enche-nos da tua essência, Jesus, que a tua presença esteja sobre nós e na nossa casa. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa e que Deus abençoe a tua família. Amém? 9 horas da manhã vamos ter uma live especial aqui, mas eu gostaria que você me ajudasse a compartilhar esse podcast das 7 da manhã, tá? Deus conhece o nosso coração e que queremos chegar a muitas famílias que precisam de ajuda. Um abraço a todos e que Deus te abençoe. Até mais.